Obrigado, querido, pelo seu carinho. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês nesta manhã e de repartir com vocês a palavra de Deus. Quando eu penso em liderança, eu me inclino a pensar naquele que para mim foi o grande líder do cristianismo. Como Deus mudou a vida dele, como Deus colocou no cadinho, na fornalha, no deserto, como Deus o preparou para o ministério, como Deus usou poderosamente o ministério, como Deus foi glorificado na vida dele. Às vezes nós queremos o bônus da liderança, mas não queremos o ônus da liderança. Às vezes nós queremos as vitórias, mas não queremos as lutas. Às vezes nós queremos pular fases, e não dá para pular fases. Então eu queria repartir com vocês aquilo que arde em meu coração sobre a vida do apóstolo Paulo. E peço a você para abrir sua Bíblia comigo, na última carta que Paulo escreveu, que é a sua carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo. E eu acho que todos vocês, está no capítulo 4, versos 6 a 18, é o texto que vamos ler. 2 Timóteo 4, 6 a 18. Todos vocês têm plena ciência de que essa foi a última carta que Paulo escreveu. Vocês têm plena convicção também que Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma, quando ele já tinha plena certeza que seria morto. Ele não estava preso como na primeira vez, anos 61, 63, numa prisão quase que domiciliar. Mas agora ele estava numa masmorra, úmida, fria, insalubre. O que estava por trás dessa segunda prisão não eram mais os judeus, por zelo ou ciúmes, mas era o Estado, era Roma, era o imperador. Agora ele não estava mais preso como um apóstolo, ele estava preso como um bandido. Ele diz isso lá nessa carta, capítulo 2, verso 9, como um malfeitor, sendo acusado talvez de um dos mais graves crimes do império, de ser o líder dos incendiários de Roma. Ele escreve essa carta quando a igreja está enfrentando um grande risco, porque muitos, ou diz o texto, que todos os da Ásia o abandonaram. Ligar-se a Paulo era ser acusado de incendiário e era sofrer o risco de ser preso e martirizado. O cristianismo está vivendo um momento de risco, de perigo, de ameaça. Timóteo, pastor de Éfeso, é jovem, é doente, é tímido, e Paulo precisa passar o bastão para ele. E é nesse contexto, irmãos, é que Paulo escreve esta carta. Este é o último capítulo desta carta. Essas são as últimas palavras deste capítulo. Portanto, essas são as últimas palavras de Paulo antes de morrer, registradas na Bíblia. Então vale a pena ouvir o que ele está dizendo. E ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Traz contigo Marcos, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.
Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos amados, quem foi este homem? Quem foi este homem? Que morreu pobre, abandonado, cheio de cicatrizes, arrancado de uma masmorra insalubre e levado para o patíbulo, onde foi degolado. Quem foi este homem que de Jerusalém ao Ilírico pregou o evangelho e plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor? Quem foi este homem que foi açoitado, apedrejado, preso, enfrentou naufrágios, que foi caçado por todo canto, por todo lado, mas que deixou igrejas estabelecidas e líderes constituídos nas igrejas? Quem é este homem que hoje é mais influente do que todos os Césares de Roma juntos? Eu gostaria de apresentar este homem para vocês nesta manhã, e peço licença para só voltar nesse texto na conclusão da minha fala. Talvez a primeira revelação que nós temos sobre ele, do ponto de vista cronológico, está lá em Filipenses, capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era uma espécie de judeu puro sangue. Diz Atos 22, versículo 3, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, portanto era cidadão romano por direito de nascimento, e que ele foi enviado pelo seu pai para Jerusalém, onde morava sua irmã, para estudar aos pés do grande rabino, neto de Hilel, para ser um líder do judaísmo, para ser um expoente da sua religião. E ele se forma aos pés de Gamaliel, recebendo a instrução, recebendo o conhecimento, recebendo capacitação. E diz a Bíblia em Gálatas 1,14, que dentre os da sua idade, ele se destaca, ele se projeta, ele torna-se singular, exatamente pelo seu zelo pela lei, pela tradição de seus pais. Torna-se um homem culto, poliglota, personalidade forte, espírito de liderança. Porém, ao mesmo tempo que Saulo se fortalece em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel, um outro rabino crescia em Israel. Não na decantada Jerusalém, onde estava o Sinédrio, mas na pequena, pobre e desprezada Nazaré da Galileia. Não perlustrando os bancos de uma academia, mas na urdidura da luta de uma carpintaria com as mãos calejadas. E o rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão, é batizado por João Batista, e dá início ao seu ministério. E diz a Bíblia que ele não ensinava como os escribas, mas como quem tem autoridade. Os cegos viam, os aleijados andavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os leprosos eram purificados, os cativos eram libertos, os mortos ressuscitavam.
O evangelho era pregado no poder do Espírito Santo. Isso provoca certamente ciúmes por parte do sinédrio. Escalam os fariseus para vigiá-lo, para policiá-lo, para investigá-lo, para buscar uma ocasião oportuna para pegá-lo no contrapé. Acusam-no, prendem-no, crucificam-no, sepultam-no, para alívio do sinédrio. Entretanto, no primeiro dia da semana, uma bomba explode no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia está aberto, e aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou, ele matou a morte, com a sua morte, ao ressuscitar dentre os mortos. E nesse momento, Saulo de Tarso se levanta como braço de ferro do sinédrio, para tornar-se o maior e mais implacável perseguidor do cristianismo. E quando eu volto a atenção para o livro de Atos dos Apóstolos, Atos descreve Saulo de duas maneiras. Primeiro, descreve-o como uma fera selvagem. Essa expressão que está em Atos 9:1, respirando ameaças e morte contra os discípulos, e essa palavra no grego é a mesma para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Ele mesmo assim se define lá em 1 Timóteo 1,13. Eu era um blasfemo, insolente e perseguidor. Ele diz em 1 Coríntios 15:9, que ele nem direito de ser apóstolo tinha, porque ele perseguiu a igreja de Deus, por isso é considerava o menor dos apóstolos. Diz Gálatas 1,13, que ele devastava a igreja de Deus. Diz Atos 8, versículo 3, que ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para jogá-los na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Diz Atos 9, 21, que ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus em Jerusalém. E você bem sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, era um sanguinário, era um monstro. Se não, vejamos, Atos 22:4, ele disse que perseguiu o caminho até a morte. Ou seja, ele não perseguiu apenas os crentes, ele perseguiu a religião dos crentes, ele perseguiu o caminho com fúria mortal. Mas Atos 26:9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ou seja, ele não perseguia apenas os crentes, nem apenas a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26:10 diz que ele encerrou muitos, não alguns, não poucos, mas muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos, ele dava o seu voto quando os matavam. Ou seja, ele foi um assassino em série, ele foi um serial killer, ele foi um monstro, ele foi uma fera selvagem. Diz Atos 26, versículo 11, que por todas as sinagogas ele perseguiu os crentes, castigando-os, batendo neles e forçando-os inclusive a blasfemar. Ou seja, a perseguição de Saulo não era apenas física, era também psicológica. Ele entrava numa sinagoga e dizia para os crentes assim: ou vocês negam a Jesus, eu prendo vocês, ou vocês negam a Jesus, eu bato em vocês, ou vocês negam a Jesus, ou eu mato vocês. Ele não respeitava famílias, ele entrava dentro das casas, ele não respeitava lugares sagrados, ele entrava dentro das sinagogas, ele era uma fera selvagem. Mas no Novo Testamento, normalmente o livro de Atos, nos traça um segundo retrato deste homem. Ele não era apenas uma fera selvagem, ele era também um touro indomável. Isso está em Atos 26:14.
Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na região rural e vi muito boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E um dos principais instrumentos para amansar um boi bravo é o aguilhão. O aguilhão. Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida de Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa e arrastava um homem ou uma mulher e jogava na cadeia, toda vez que Saulo entrava numa sinagoga e batia nos crentes e forçava os crentes a blasfemar, e esse crente preferia morrer pela sua fé, a negar a sua fé e apostatar, toda vez que Saulo dava o seu voto para matar um crente porque ele não negava a sua fé, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado, até o dia que esse touro bravo está indo para Damasco, respirando ameaças e morte, quando de repente, das alturas, o domador de touro bravos joga esse touro bravo no chão e grita desde o céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Bendito seja Deus. A graça de Deus é irresistível. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida. Abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. E diz a Bíblia que ele é levado da estrada de Damasco para a casa de Judas, na rua direita, em Damasco. E diz Atos 9:13, que Deus aparece para um discípulo em Damasco, chamado Ananias, e diz: vai na rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele seja curado. E Ananias responde para Deus: mas Senhor, eu tenho ouvido falar de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém? Mas Deus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diz a Bíblia que Ananias vai então e impõe as mãos sobre Saulo, e ele é curado da sua cegueira. Está 3 dias orando, jejuando. E quando Ananias impõe as mãos, as escamas caem dos olhos, ele é curado. Diz a Bíblia que ele recebe o Espírito Santo e que ele é batizado. E agora confira comigo aí Atos 9, versículo 20. Logo que ele é curado, logo que ele recebe o Espírito Santo, logo que ele é batizado, diz a Bíblia, ele que começa a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora veja o verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu pergunto a vocês, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Há uma grande diferença. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. A pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Atos não responde essa pergunta. Mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 18. Diz que quando ele foi convertido lá na estrada de Damasco, ele não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, ele não consultou carne e sangue, mas ele partiu para a região da Arábia, e lá ele expendeu 3 anos, quando ele então retorna novamente para Damasco, e então diz o verso 18 de Gálatas 1, é que ele vai para Jerusalém. A pergunta é: o que é que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia.
A teologia que Paulo ensina, ele não a ensina como ensinava as doutrinas do judaísmo, aprendendo numa academia. Ele recebe essa teologia por revelação direta do Senhor Jesus. Nesses 3 anos ele releu o Antigo Testamento e então chega à conclusão que aquele Jesus que ele perseguira de fato é o Messias, e convencido dessa verdade, diz Gálatas 1,17, que ele retorna outra vez para Damasco, e é nessa volta é que se encaixa o verso 22, Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo em Damasco, ele tem que fugir, de forma humilhante, desde um cesto, muralha abaixo, de noite, e ele vai para onde agora? Agora ele vai subir para Jerusalém. Confira aí Atos 9, versículo 26. Eu preciso muito da sua atenção aqui, porque eu quero levantar uma tese agora. E a tese que eu quero levantar é esta. Às vezes nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão, e isso não é um fato. Isso não é um fato. Saulo precisou aprender uma das mais importantes verdades do cristianismo, a doutrina da nova aliança. Verdade essa que ele mesmo vai ensinar mais tarde na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 em diante, quando ele diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para uns cheiro de vida, para outros aroma de morte, para a morte. Mas quem porém é suficiente para essas coisas? A resposta fica no ar, no capítulo 2, verso 16, segundo aos Coríntios, e só é dada em 2 Coríntios, capítulo 3, quando diz: a nossa suficiência vem de Deus. A tese que eu quero levantar é essa: quando Saulo sobe aqui para Jerusalém, ele não está governado pela nova aliança, ele ainda está governado pela velha aliança. Eu explico. O que é a velha aliança? Quando Moisés recebe as tábuas da lei, lá no Sinai, o povo de Israel disse assim para ele: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E eu pergunto a vocês: fizeram? Não, não fizeram. E por que não fizeram? Faltou-lhes sinceridade? Não, faltou-lhes poder. O lema da velha aliança é: tudo depende de mim, nada depende de Deus. Pois o lema da nova aliança é: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Quando Saulo sobe para Jerusalém, ele vai governado pela velha aliança por uma razão muito simples. Ele imagina que ele vai ser o grande líder da igreja em Jerusalém. Ele imagina que ele é o homem estratégico para alavancar o crescimento da igreja em Jerusalém. Ele imagina que ele é o homem que tem o melhor currículo, que tem o melhor preparo, que tem o melhor performance, e ele tinha motivos para pensar isso. Primeiro, porque os apóstolos de Jesus eram galileus, e você bem sabe que em Jerusalém, na Judéia, os galileus eram tidos como gente de segunda classe, era chamada de Galileia dos gentios. Tanto é fato que quando aconteceu o Pentecostes, e vocês se lembram disso, a multidão se ajunta, e 3 coisas aconteceram. Primeiro, ceticismo. O que quer isso dizer? Segundo, preconceito. Esquece, são galileus. Terceiro, zombaria, estão bêbados. Saulo pensou: esses homens galileus aqui em Jerusalém não vão conseguir nada. Segundo motivo, os apóstolos eram iletrados, diz a Bíblia. Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os escribas, lá estavam os doutores, lá estavam os fariseus, lá estava o sinédrio. Ele pensou: além de galileus são incultos, aqui em Jerusalém não vai dar certo, não vai funcionar. Ele, Saulo, conhecia Jerusalém, ele perseguiu a igreja de Jerusalém, ele conhecia os corredores eclesiásticos do sinédrio. Ele pensou: eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu tenho melhor performance, eu vou ser o grande líder. Quando ele chega, confira aí comigo Atos 9, 26, os discípulos, os membros da igreja de Jerusalém, não acreditaram na conversão dele,
pensaram que ele estava blefando, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã e bateram a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Deus golpeia o orgulho dele aqui. Olha Atos 9, 27, porque agora é Barnabé quem o acolhe, quem o recebe, quem o introduz aos apóstolos, e agora sim os apóstolos escutam-no, ouvem-no, acreditam nele e o recebem, e agora sim ele tem trânsito livre dentro da igreja. Discute com os helenistas, quando os helenistas, judeus nascidos fora de Israel, tomam a seguinte decisão: vamos matar Saulo. Quando eles tomaram essa decisão, os discípulos, os membros da igreja chegaram para ele e disseram assim: ô Saulo, você tem que ir embora da nossa igreja, não dá para você ser o nosso pastor não. Agora deixa eu falar uma palavrinha para os pastores aqui. Não é fácil para você estar convencido que deva ficar na igreja e os membros da sua igreja estão convencidos que você deve sair da igreja. É complicado. Saulo quer ficar, os membros querem que ele vá embora. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele não foi embora. Ele estava convencido que ele era o homem. Só que não foram apenas os membros da igreja que queriam que ele fosse embora, não. Está escrito lá em Atos 22, 17 a 19, que o próprio Deus apareceu para ele e disse: vai embora. Ô irmãos, aí não tem mais opção aí. Se ser mandado embora da igreja pela liderança da igreja é uma coisa, pelos membros da igreja é outra coisa. Agora, ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não sobra opção mais. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora, não foi. Olha aí o versículo 18, 22, 18, ele começa a razoar com Deus, ele começa a discutir com Deus, ele começa a argumentar com Deus: mas Senhor, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha estava presente, consentia nisso, até guardei as festas daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Oh Deus, o senhor pensa melhor, o senhor pensa direito, o senhor não pode cometer esse erro estratégico. Essa igreja sem a minha liderança aqui não vai para frente não. Eu sou o cara, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, aqui tem que funcionar ao redor da minha pessoa. Eu sou insubstituível. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Deus disse: vai! Vaza! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Não foi. Volta a sua atenção para Atos 9:30, por favor. Diz o texto que os discípulos o levaram até Cesareia. Preste bem atenção, ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E de Cesareia mandaram-no para onde mesmo? Para Tarso. Sabe onde é Tarso? O lugar que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que acha-se insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, é você quem precisa de mim. Então arruma as malas e volta para casa. Sabe quanto tempo Saulo ficou em casa, no anonimato, no banho-maria, longe dos holofotes? Mais de 10 anos. Para quem queria ser líder. Sabe por quê? Porque antes de Deus trabalhar através de você, Deus trabalha em você. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A vida do líder é a vida da sua liderança. Saulo precisava aprender isso, que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Mas o pior não tinha acontecido não, irmãos. O pior está lá em Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que vai embora da igreja, os problemas da igreja se resolvem. A igreja deslancha a crescer. Para alguém que achava que ele era insubstituível. Pois bem, amados, passaram-se vários anos, diz Atos 11:25, que acontece um avivamento em Antioquia. A igreja manda para lá Barnabé,
Barnabé se alegra em ver a graça de Deus, lembrou-se de Saulo, foi lá em Tarso de Saulo, eu preciso de você, vamos comigo para Antioquia. E eles ensinam uma multidão de discípulos. Quando Atos 13, 1 a 3 diz que, estando a igreja reunida, orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Prestem bem atenção, aqui o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já andou na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele para depois trabalhar através dele. Diz a Bíblia que João Marcos, auxiliar dos dois missionários, acompanha os dois, e ele chega em Pafos. O procônsul Sérgio Paulo se interessa em ouvir o evangelho, mas o seu mágico de tiracolo, Elimas, tenta impedi-lo, porque se o procônsul se convertesse, o mágico perdia o emprego. E diz a Escritura que, diante desse cenário, Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no mágico e disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos espirituais do procônsul são abertos, é convertido a Cristo, e a partir desse momento, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo, e passa a usar o seu nome romano Paulo, e a partir daí ele se torna o maior líder do cristianismo. Por quê? Porque aprendeu uma lição: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Prestem bem atenção. Chega a Atos 13. Diz que João Marcos, eles estão em Perge da Panfilha agora, e João Marcos abandona Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém. Você já perguntou por que João Marcos deixou os dois missionários em Perge da Panfilha? A Bíblia não responde, pelo menos de forma direta. Mas nós podemos pensar em algumas possibilidades. Primeira possibilidade: eu acho que ele era muito jovem, e ele pensou que viagem missionária era turismo. Quando ele percebeu que não era, ele falou: estou fora. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade: quando ele sai de Antioquia, o líder da caravana era o primo dele, Barnabé. No meio da viagem, muda o comando, agora é Paulo que é o líder. E ele pensou: bom, sob a liderança do meu primo eu iria, mas na liderança do outro não vou não. Terceira possibilidade: ele era muito judeu para acreditar que só a fé em Jesus era suficiente para a salvação. Quarta e última possibilidade, eu creio nessa última. Diz a Bíblia em Gálatas 4, versículos 14 e 15, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, entenda-se Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Muito provavelmente a mesma que o próprio Paulo descreve em 2 Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Pergunta: de onde procede o espinho na carne de Paulo? De Deus ou de Satanás? E a resposta categórica é: de Deus, é claro. Por que eu sei que é de Deus? Por causa do propósito. Para que eu não me ensoberbecesse. Você acha que o diabo tem algum interesse em que você seja humilde? Não, o diabo quer inflar o seu orgulho. Agora, quando Deus usa uma providência carrancuda para burilar você, Satanás pega esse sofrimento e bate na sua cara com ele. Está vendo aí, ó, como é que Deus ama você? Olha como você está sofrendo. Então eu acredito o seguinte: essa região de Antioquia, essa região de Perge da Panfilha, Atos 13, diz os estudiosos, era uma região pantanosa, alagadiça, com forte incidência de malária, e muito provavelmente Paulo pega uma malária nessa região, que dava uma dor de cabeça alucinante. Por isso Paulo tinha
talvez problema na sua visão, porque quando ele chega lá na Galácia do Sul, os crentes chegaram a dizer o seguinte: nós gostamos tanto de você, nós vimos você como um anjo de Deus, se possível nós teríamos arrancado os nossos próprios olhos para dar para você. É por isso que Paulo usava talvez um amanuense para escrever suas cartas, e quando ele estava terminando a carta, ele tomava a caneta, a pena, e escrevia: vezes com que grandes letras eu vos escrevo. Talvez seja por isso que quando ele estava lá no sinédrio, e o sumo sacerdote mandou esbofeteá-lo, ele chamou de parede branqueada, porque talvez enxergasse meio lusco-fusco. O certo é, que João Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito jovem para ficar doente, vou voltar para a casa da minha mãe. Bom, então diz a Bíblia que Barnabé, ou agora Paulo e Barnabé, sobem as montanhas do Cáucaso, vão lá para a Galácia do Sul e começam a pregar. Antioquia da Pisídia, Icônia, Derbe e Listra, com lutas, com lágrimas, com sangue, mas deixam a obra de Deus estabelecida. Entenda uma coisa: a bênção de Deus no seu ministério não significa que você não terá oposição no seu ministério. Luta no ministério não é sinal da ausência da bênção do eterno. O crescimento da igreja virá acompanhado de forte oposição de Satanás e do mundo. Paulo é apedrejado, mas igrejas são plantadas, liderança estabelecida. E diz agora Atos 14, verso 27, que agora ele retorna à igreja enviadora, a igreja de Antioquia, e diz lá que reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do evangelho aos gentios. Nota de rodapé: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Não relataram quantas coisas fizeram eles, relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Nunca queira os holofotes para você, nunca tente roubar a glória que só pertence a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora preste atenção: quando a igreja avança, a oposição cresce. Porque Atos 15:1 diz que os membros da seita dos fariseus desceram de Jerusalém e disseram para os crentes gentios assim: se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Essa teologia não está boa. Está dizendo o seguinte: sua fé em Jesus não é suficiente, o sacrifício de Cristo não foi eficaz, é preciso complementar a obra de Cristo com as obras da lei. Isso não é evangelho, isso é outro evangelho, isso é um falso evangelho. Não dá para fazer obra missionária, essa teologia não está boa. Prestem bem atenção nisso. Quando a teologia não está boa, quanto mais se prega, pior fica. Então diz a Bíblia que Paulo não vai avançar na obra missionária antes de resolver o problema doutrinário. Então o concílio é reunido, as discussões são feitas, a decisão é tomada, a decisão é escrita, uma comissão é nomeada para ler esse documento resolvido lá naquele concílio, nas igrejas gentílicas, que só a fé em Cristo é suficiente, e acabou. A obra de Cristo na cruz foi perfeita, foi final, foi completa, foi cabal. Eu e você, a igreja não pode acrescentar mais nada à obra plena que Cristo realizou na cruz. Agora está resolvido o problema doutrinário? Vamos voltar. Aí Atos 15:36, Paulo chega para Barnabé e diz: aí Barnabé, vamos voltar, filho? Vamos sim, Paulo, só um detalhe: o meu primo João Marcos quer voltar com a gente. Aí diz a Bíblia que Paulo radicalizou e disse: não, comigo ele não vai não. Eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Comigo esse menino não vai, ele não serve para ser meu companheiro de viagem. Eu não quero esse rapaz na minha companhia para fazer a obra de Deus. Comigo ele não vai. Prestem atenção que Paulo está sendo radical. Nota de rodapé de novo: os líderes da igreja não deviam brigar, mas às vezes brigam. Os líderes da igreja não deviam ter desavença um com o outro, mas às vezes tem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: mesmo quando os líderes brigam, a obra de Deus não pode ser frustrada, o plano de Deus não pode ser frustrado. Agora, em vez de uma caravana, tem duas.
A Bíblia diz que Paulo pega Silas, profeta de Jerusalém, Barnabé investe no seu primo João Marcos, vai para Chipre. E a obra de Deus continua, a despeito de nós. Apesar de nós, a obra de Deus continua. A obra de Deus acompanha a estada de Paulo, e ele quer entrar na Ásia, o Espírito de Deus o impede de entrar na Ásia, e ele escuta a voz de um varão macedônio: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia. Glória a Deus, porque o Ocidente é alcançado pela luz do Evangelho. Você deve agradecer a Deus por essa direção missionária. Mas preste atenção aqui. A direção quem dá é Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Leia atentamente o livro de Atos e você vai ver que Paulo só se fixou em cidades estratégicas. Filipos era colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia era a importante cidade da Macedônia, Atenas era a capital intelectual do mundo, Corinto era a capital da Caia, Éfeso era a capital da Ásia Menor. O que Paulo está nos ensinando aqui? Estratégias missionárias, estratégias de crescimento de igreja. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Onde? Que cidade? Vamos comprar um terreno? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Porque às vezes, irmãos, a gente escolhe a cidade mais escondida, o bairro mais distante, a rua de mais difícil acesso, o pior terreno da rua, e aí fica lá 30 anos capengando. Se nós plantarmos igrejas estratégicas influenciarão a sua micro-região. Agora, mesmo quando Deus dá a direção, e mesmo quando nós escolhemos os melhores métodos, nós enfrentamos luta. Paulo é preso e açoitado em Filipos, Paulo é escorraçado de Tessalônica, Paulo é enxotado de Bereia, Paulo é chamado de tagarela em Atenas, Paulo é chamado de impostor em Éfeso, em Corinto. Mas de Corinto ele escreve as suas 2 cartas aos Tessalonicenses, porque a primeira carta já escreveram em Antioquia da Síria, a carta aos Gálatas. E agora ele vai para Éfeso, 3 anos, a terceira viagem missionária, capital da Ásia Menor, cidade com mais de 300 mil habitantes, onde tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. Uma cidade fortemente idólatra, uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo, e para mim é um dos maiores milagres do cristianismo, que Paulo passa 3 anos nessa cidade, sem rádio, sem televisão, sem jornal, sem Bíblia impressa, sem zap zap, e ele impacta a cidade, a ponto da idolatria recuar, a ponto das pessoas feiticeiras queimarem os seus livros de magia em praça pública, a ponto da palavra de Deus prevalecer. Nesses 3 anos, Paulo planta igreja em toda a região: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Um milagre, um avivamento espiritual, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não de forma fácil. Ele diz: eu enfrentei feras, eu enfrentei lutas maiores do que minhas forças, mas a despeito das lutas, a obra de Deus avança. Agora ele está saindo de Éfeso. Por que ele está saindo de Éfeso? Ele está indo para Jerusalém levar uma oferta para os pobres da Judeia. Por que isso? Gálatas 2,10 diz que ele assumiu um compromisso com os líderes da igreja de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. Diz Atos 18:2 que no tempo de Cláudio, o imperador, houve uma grande fome no mundo, e Cláudio, por isso, expulsa os judeus de Roma. E esses judeus retornam agora para a Judeia, sem casa, sem propriedade, sem lavoura, e estão passando necessidades, e Paulo faz uma grande coleta nas igrejas gentílicas, para levar para os pobres da Judeia, querendo costurar, não apenas cuidado do ponto de vista físico, material, mas também de costurar a unidade espiritual de igrejas gentílicas e a igreja judaica. Quando ele está indo, ele se reúne com os presbíteros de Éfeso e diz assim para eles: o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações. Mas ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele chega em Cesareia, e Ágabo o prende com um cinto e diz: eles vão te prender lá. E os discípulos tentaram demovê-lo. Ele diz: eu estou pronto não só a ser preso, mas a morrer por Jesus em Jerusalém. E ele chega em Jerusalém e é preso.
conspiram contra ele para matá-lo. A conspirata descoberta, e Paulo então é levado a Cesareia, e fica 2 anos sendo acusado pelos judeus, sob o governo de Félix e Festo, e diante da fraqueza de Festo, pronto para entregá-lo para o Sinédrio, para ganhar apoio político, Paulo entende a trama e diz: eu sou cidadão romano, e quero ser julgado em Roma. Festo diz: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. Deus havia dito em Atos 23:11, coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê também em Roma. Deus o queria em Roma, Paulo queria ir para Roma. Quando ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 pessoas naquele navio. O desespero tomou conta de todo mundo. A morte mostrou para eles a sua carranca. E um anjo apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas é necessário que vocês vão andar numa ilha. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta, o navio se arrebenta todo, ninguém morre, todos são salvos. E os malteses, bárbaros que não falavam grego, prepararam uma grande fogueira para aquecê-los. Paulo foi o único que quis manter a fogueira acesa, pegou um punhado de gravetos e jogou no fogo, e quando ele joga o punhado de gravetos no fogo, do fogo brota uma víbora e prende na mão dele. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder, mas logo na mão do Paulo, os bárbaros gritaram na hora: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Quando você lê Atos, você vai notar que não foi a tempestade que o levou para Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente, ele orou por ele, ele foi curado, os demais enfermos vieram, ele orou por eles, e eles foram curados, e agora Paulo passa os 3 meses de inverno rigoroso ali, e os malteses o mandam para Roma com todas as suas necessidades supridas. Quando eu chego em Roma, fica 2 anos preso, e ele escreve aos Filipenses 1:12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas são essas, Paulo, que você está falando, que aconteceram para você? Eu podia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, fui preso e açoitado em Filipos, fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, diz ele em Filipenses 1, 3 coisas aconteceram. Primeira coisa, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando viram Paulo preso, algemado, trabalhando mais do que eles se mexeram. Isso levou Ray Stedman, de saudosa memória, fazer uma declaração insólita. Ele diz assim: um dos mais eficazes métodos de crescimento de igreja, eu não gosto muito desse método, é o seguinte: bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Segunda coisa, porque Paulo estava preso, ele diz: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo ficou 2 anos preso. Ele era prisioneiro de César, sob a égide do imperador, dentro do palácio do imperador. Tinha que ficar um soldado preso com ele, algemado com ele, todo dia, 3 turnos por dia. E lá estava a guarda pretoriana. Sabe o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol, algemado com Paulo, todo dia em rodízio. O que Paulo fez com eles? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria acesso àquele grupo.
de elite do império, de gente que trafegava pelo corredor do palácio, que tinha influência política no império. Irmãos, Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não usa rascunho nos seus planos, Deus não precisa fazer upgrade nos seus propósitos, o plano de Deus é perfeito, louvado seja Deus. Terceiro, porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas, o que é que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Dessa primeira prisão, Paulo pediu para sair, Paulo orou para sair, e Paulo saiu, mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço, porque não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto tiver um fiapo de vida e um fôlego nos seus pulmões, você precisa fazer a obra de Deus. Ele saiu para fazer a 4ª viagem missionária, ele deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, ele passou por Nicópolis, e eu creio firmemente nisso, ele foi à Espanha, como alguns escritores bem pontuam, como era seu propósito. Só, irmãos, que a política do mundo está mudando. Nesse interregno, vale dizer que ele escreveu 2 cartas, 1 Timóteo e Tito. Mas acontece um fato triste, dramático, terrível, no dia 17 de julho do ano 64. A cidade de Roma é incendiada, 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros da cidade, 10 foram devorados pelas chamas. 7 noites, 6 dias de incêndio, 17 de julho a 24 de julho. Os historiadores dizem que foi o próprio imperador Nero que subiu vestido de ator para o alto da torre de Mecenas, assistindo de lá o espetáculo das chamas. Quando o incêndio acabou, os 4 bairros restantes que não foram devorados pelas chamas eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso deu a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos crentes. Começa um massacre. Os crentes são crucificados, são queimados vivos, são jogados às feras, são mortos à paulada, são afogados. Um banho de sangue. E nesse momento, Paulo está solto como o maior líder do cristianismo. Ele é procurado, ele é caçado, ele é preso. Talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu prazo de pegar os livros, nem os pergaminhos, nem a sua capa. E agora ele é jogado numa masmorra escura, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saiam leprosas, ou para o martírio. E é dessa prisão é que ele escreve a sua última carta, 2 Timóteo. E agora eu peço que você abra no texto que nós lemos lá no começo, para nós encerrarmos. A grande pergunta é: o que é que esse homem está sentindo? O maior pregador, o maior apóstolo, o maior pastor, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está preso, abandonado, cheio de cicatrizes. Na chegada do inverno, ele vai fazer para nós uma avaliação assim. A primeira avaliação que ele faz é a avaliação do seu passado. Versículo 7, confira aí. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo o seguinte: a minha vida não foi amenidade não, foi um combate, foi uma luta. Eu não larguei a obra no meio do caminho não, eu completei minha carreira. Eu não prostituí minha consciência não, eu não vendi meu ministério por dinheiro não, eu guardei a fé. Segunda coisa que ele vai fazer é uma avaliação do seu presente. Olha o versículo 6. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Não é Roma que vai me matar não, eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma não, vou me entregar para Deus, como oferta de libação ao Senhor. E eu não vou morrer também não, eu vou partir. Porque a palavra partida aí é um eufemismo para morte. Essa palavra partida no grego tem 3 significados. Primeiro,
significa tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Diz Apocalipse 14, 13, é descansar das suas fadigas. Segundo significado, é desatar um bote para atravessar o rio. Sabe o que significa morrer para um crente? É fazer a sua última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento, ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. A terceira avaliação que ele faz é a avaliação do seu futuro, no versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou indo para o cadafalso não, eu estou indo receber a coroa da justiça. Não importa se Nero vai me considerar culpado, o que importa é que o Rei dos Reis, diante de quem todos vão ter que comparecer, já me declarou justificado, e o que eu vou receber é a coroa da justiça. Mas apesar disso, irmãos, esse homem não é um super-homem, e nem nós deveríamos querer ser. Ele é um homem que tem sentimentos, e que eu acho bonito em Paulo, é que ele, ao fechar as cortinas da vida, não tem vergonha nenhuma de compartilhar conosco as suas lutas. E ele vai mostrar para nós alguns dramas que ele viveu. Primeiro drama da solidão. Olha o verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Olha o versículo 21. Venha, mas venha antes do inverno, meu filho. Olha o versículo 11. Quando você vier, filho, traz Marcos contigo. Ele me é útil para o ministério. Eu amo esse versículo, porque ele me remete a Atos 15, 36 a 41, quando um dia Paulo disse assim, esse rapaz não serve para andar comigo, eu não o quero comigo, ele não serve para ser meu companheiro. Agora Paulo, já velho, já encanecido, já cheio de cicatrizes, está dizendo, eu quero esse menino comigo, eu preciso dele ao meu lado, eu quero encostar minha cabeça no peito dele antes de morrer. Sabe o que significa isso, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Não desça a sepultura com pendências emocionais na sua vida. Tenha coragem de pedir perdão. Tenha coragem de tratar de relacionamentos machucados e feridos. Não deixe gente ferida por suas próprias mãos antes de partir para o Senhor. Segundo drama que esse homem enfrenta é o drama do abandono. Olha o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado por aqueles a quem você amou. Não é fácil ser abandonado na velhice, quando você precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado quando você está precisando de um ombro. Porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Abandono. Paulo está lidando com isso. Abandono dói, seja em qualquer situação da vida. Terceiro drama que ele está enfrentando, o drama da traição. Olha o versículo 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Os historiadores dizem que foi esse homem que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É gente que apunhala você pelas costas, é gente que puxa o seu tapete, é gente que se alegra quando você cai, é gente que chora quando você se levanta, é gente que celebra as suas derrotas e se entristece com as suas vitórias. Não é fácil ser traído, irmãos, não é fácil. Mas olha o versículo 15, ele não resiste apenas a Paulo, ele resiste às palavras de Paulo. Ele não resiste apenas quem Paulo é, ele resiste o que Paulo faz. Não é fácil ser traído. Quarto drama que Paulo enfrenta, irmãos, é o drama das privações. Olha o verso 13. Paulo enfrenta 3 privações. Privação emocional, eu preciso de gente. Privação mental, ele diz, traz os meus livros, os meus pergaminhos. Nota de rodapé aqui. Gente, Paulo sabe que vai morrer. Sabe que vai morrer, mas quer estudar um pouco mais. Tem gente que passa a vida inteira e não lê nada, pois Paulo está querendo ler, sabendo que está sentenciado à morte.
alimente a sua mente, estica o seu cérebro, estude. Você, pastor, no momento que cessar de aprender, você cessa de ensinar. Você não pode se alimentar de leite magro e destilar néctar para o povo. Você precisa ler e estudar até o último dia da sua vida. Terceira privação que esse homem enfrenta, privação física. O irmão, o inverno está chegando, e ele diz: traz a minha capa, meu filho, quando você vier. Lá em Roma faz temperatura abaixo de zero. Dentro de uma masmorra é tão frio lá dentro quanto lá fora. Vocês sabem que gente velha sente mais frio que gente nova. Está dizendo: meu filho, se você não trouxer a minha capa, eu vou morrer de frio, antes de ser degolado. Sabe o que me impressiona, irmãos? É que o maior pastor, maior missionário, maior apóstolo, maior líder, maior plantador de igrejas, maior teólogo do cristianismo, não tem uma capa velha para usar no inverno. Se Paulo fosse lido pelas leis da teologia da prosperidade, seria um fracasso. Um fracasso. E quantas vezes você e eu estamos murmurando, tendo casa para morar, tendo roupa para vestir, tendo cama para dormir, tendo comida sobre a mesa. Mas a última prova que Paulo enfrenta, irmãos, está no versículo 16. O último dilema está no versículo 16, é o problema da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Eu fico pensando, queridos pastores, que Paulo, sendo pai na fé de milhares de pessoas, ele deve ter pensado assim: naquela audiência, nessa primeira audiência, vai ter um exército de crentes lá para me defender. Eles sabem quem eu sou. Eu não sou um bandido, eu não sou um malfeitor, estou sendo acusado injustamente. Eles vão aparecer lá, eles vão dizer quem eu sou, eles vão testemunhar quem eu sou. Quando ele vai para essa audiência, não aparece ninguém. Eu acho que Paulo olhou para a porta dos fundos: vai entrar um crente, vai entrar um crente. Não entrou ninguém. É você se debulhar, é você se esforçar, é você se doar, fazer uma obra com amor, com paixão, com lágrimas, com sangue, e na hora final da vida, quando você está fechando a cortina da vida, você precisa de alguém do seu lado, ninguém aparece. Ingratidão. Mas bendito seja Deus pelo verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Pode faltar para você o apoio dos homens, mas não faltará para você o socorro de Deus. Pode faltar para você o reconhecimento da terra, mas não lhe faltará a assistência do céu. Bendito seja Deus. A nossa recompensa não está aqui. A nossa coroa não está aqui. A nossa casa permanente não está aqui. A nossa pátria não está aqui. A nossa herança não está aqui. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: quis Deus que este último momento na vida de Paulo não estivesse registrado na Bíblia. Mas sabe, irmãos, eu vejo esse momento, eu imagino esse momento, e eu vejo essa hora. Houve um dia em que um carcereiro, homem rude, cruel, insensível, recebe em sua mesa um pedaço de couro, contando o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem se levantando da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha na outra mão, e percorrendo aquele corredor escuro, sombrio, gelado. Eu vejo esse homem
abrindo uma pesada porta de ferro. Eu vejo esse homem entrando naquela masmorra escura e insalubre, com aquela tocha na mão. Eu vejo esse homem gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá no fundo, o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é retirado daquela masmorra. Ele percorre aquele corredor escuro. E quando ele está para ser degolado, o carrasco lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? E Paulo responde: eu quero. Talvez pensasse que Paulo fosse expressar a sua mágoa, a sua revolta, a sua dor, a sua decepção. Mas não. O velho apóstolo levanta as mãos para os céus e diz a ele: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bota a cabeça no cepo. A espada de Roma tosa-lhe a cabeça. Corpo para um lado, cabeça para o outro. Tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude a viver este cristianismo maiúsculo, superlativo e viril, para vivermos para Jesus e para morrermos por Ele. Que Ele nos abençoe.